Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo, que suspende durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos a gratuidade e o acesso às cadeiras cativas e camarotes do Maracanã. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Outra mensagem do governo discutida dispensa as instalações olímpicas de manterem locais apropriados para a guarda de armas. O texto proíbe a entrada de pessoas armadas nesses espaços. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. O Detran terá que emitir comprovante do agendamento da vistoria anual veicular. Em caso de agendamento telefônico, o Detran terá que fornecer um protocolo de atendimento. O texto também prevê a proibição da apreensão do veículo, caso o condutor apresente o documento que comprove o primeiro agendamento da vistoria. A matéria do deputado André Siciliano foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Em caso de inadimplência, daquele primeiro momento que o sujeito, por conta da crise econômica, deixa de pagar o IPVA, e aí ele faz o pagamento, e quando agenda, ele tem que ter o comprovante, porque estão rebocando os carros, levando para os depósitos. Então, de posse do agendamento impresso, ele pode andar antes da vistoria com o agendamento. Os parlamentares também discutiram o projeto dos deputados Conte Bittencourt e Tia Ju, que cria um programa Um Lar para os Idosos. A ideia é permitir o apadrinhamento dos idosos que estão sob responsabilidade do Estado. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Ele vai poder, além da visita aos abrigos, levando carinho, amor, afeto, ele vai poder acompanhar esse idoso nas suas consultas médicas, ele vai poder, depois de habilitado, levar esse idoso para passear na sua casa, ao cinema, ao teatro, a um parque, a um jardim. Ele vai poder ajudar e contribuir também nos gastos com esse idoso, no caso dos seus insumos necessários, que são fraldas geriátricas que eles usam bastante, medicamentos, alimentação também, eles poderão contribuir. A deputada Cidinha Campos aprovou a alteração da lei que trata da proibição de anúncios. O objetivo é que as leis aplicadas obedeçam o previsto no Código de Defesa do Consumidor. O Estado do Rio pode ter um alerta emergencial para a rápida recuperação de crianças e adolescentes desaparecidos. A ideia é que emissoras de rádio, TV e sites de órgãos públicos façam a divulgação dos dados desses desaparecidos para facilitar as buscas. O projeto do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. Os consumidores poderão ter controle sobre os gastos com internet móvel ou banda larga. A proposta do deputado Rogério Lisboa define que as empresas devem enviar um demonstrativo real a cada cliente diariamente sobre o consumo da franquia contratada por mensagem de celular. Quem descumprir a regra estará sujeito às punições previstas no Código de Defesa do Consumidor. O texto foi aprovado em segunda discussão. Os parlamentares também analisaram a proposta de emenda constitucional que altera a lei que trata da equiparação salarial de algumas categorias de servidores do Estado ao salário de ministros do Supremo Tribunal Federal. O objetivo da PEC é adiar para janeiro de 2018 a entrada em vigor do direito ao recebimento de 90,25% da remuneração do STF. O texto também prevê que o montante não pago pelo governo até o final de 2017 seja ressarcido em 12 parcelas a partir de 2018. A PEC foi aprovada em primeira discussão. O teor inicial da PEC era mudar as datas em que o teto ia ser 85% e 90% dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ia ser 85% em 1º de julho de 2016, que já passou, e de 1º de julho de 2017. E cada um dessas datas ia ser postergado em 2 anos. Isto não foi acatado nas discussões preliminares e se fez um acordo de manter as datas, 1º de julho de 16 e 1º de julho de 17, mas o pagamento dessas diferenças acontecerem em 12 vezes
a partir de 1º de janeiro de 2018. Outro projeto dos deputados Conte Bittencourt e Tia Ju na pauta é o que prevê a divulgação no mês de maio, nos contra-cheques dos servidores ativos e inativos, de avisos sobre a comemoração do Dia Nacional da Adoção e do benefício Auxílio Adoção. O texto foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. O primeiro benefício é trazer a lembrança, porque são tantas datas que passa despercebido. A adoção é um ato de amor, de afeto, de carinho, e nós temos tantas pessoas que desejam e anseiam adotar e nem têm conhecimento desse auxílio adoção, né? Estaremos trazendo a lembrança da adoção, do auxílio adoção, e também até suscitando no coração daqueles que não conseguem ter filho a oportunidade de realizar esse sonho adotando uma criança. Já a deputada Marta Rocha quer criar o subtítulo Feminicídio nos registros de ocorrência da Polícia Civil. O projeto também determina que as informações sobre o número de feminicídios estejam no banco de dados do Instituto de Segurança Pública. A matéria foi aprovada em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. Esse tipo penal, ele se refere a um crime que é o resultado morte num contexto de uma agressão contínua da violência doméstica, o aumento da intensidade acaba no resultado morte. Nós temos uma lei federal que criou esse tipo penal. Quando a gente cria na lei estadual a inserção desse tipo penal, a gente quer dar visibilidade a esse crime para conhecer e pensar políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de violência. E foi prorrogado o funcionamento da Comissão Especial para o Desenvolvimento da Região Sul-Fluminense e da Comissão Especial que trata dos planos de despoluição da Baía de Guanabara. A nossa comissão avançou muito no diagnóstico e conseguiu, desse diagnóstico, elaborar diversas propostas, inclusive muitos projetos de lei que visam melhorar os mecanismos de controle e fiscalização ambiental, melhorar as condições de financiamento das políticas ambientais, de recuperação e preservação da Baía de Guanabara e de investimento em saneamento básico, que continua sendo um ponto fundamental, e de avançar no sentido de regular os usos da Baía. A Baía tem um limite. Ainda em discussão, o projeto de lei complementar do deputado Luiz Paulo, que cria o Fundo Suplementar Provisório e Temporário para capitalizar o Rio Previdência. As receitas do fundo devem ser compostas por 6% das despesas de pessoal, das faturas de prestadores de serviços para o Estado, inclusive organizações sociais, exceto obras públicas, fornecimento de materiais e locação de equipamentos. 6% sobre o valor total dos salários dos cargos comissionados de livre nomeação extraquadro nos 3 poderes e mais 6% dos cargos comissionados ocupados por servidores requisitados. O fundo terá validade de 5 anos. O projeto foi aprovado em primeira discussão. A gente quer criar ali o fundo provisório e temporário para capitalizar o Rio Previdência, cobrando uma alíquota, como fosse uma alíquota patronal, não do trabalhador, patronal, de 6% sobre todos os contratos de terceirização do Estado, como, por exemplo, as despesas de pessoal das organizações sociais, como também em cima dos cargos comissionados extraquadro. Por quê? Cargo comissionado extraquadro, o servidor desconta 11% e o Estado bota 22%, mas para o INSS e não para o Rio Previdência. Então, se ele quer ter muito carro comissionado, ele tem que botar 6% de patronal para o Rio Previdência. No expediente final, o deputado Luiz Paulo afirmou que a crise financeira do Estado vai se agravar depois das Olimpíadas. Nós já vimos numa crise com um salário totalmente atrasado, sem previsibilidade, etc, etc. A segurança pública vivendo a sua tragédia, a educação com uma greve já se estende há 4 meses e a saúde quase entrando em colapso. Veio esses 2,9 bilhões de reais a fundo perdido para esse período de Olimpíadas e Paralimpíadas, que vai
se dá agora de 5 de agosto até o último dia de agosto, somando Olimpíadas com Paralimpíadas. Então, quando você começar a viver o mês de setembro e ter que fazer os pagamentos de setembro e outubro, no meu entendimento, no seu ponto de vista do fluxo de caixa, nada se alterou. A deputada Marta Rocha alertou sobre o risco de aumento do contrabando de armas para o Rio, com a morte de um traficante no Paraguai. O secretário nos alertava que no mês passado, um importante traficante contrabandista de armas do Paraguai, Jorge Rafat, foi morto pela facção criminosa PCC de São Paulo. E ele, ao ser morto, foi utilizada uma arma potente, que foi uma .30, que é capaz de derrubar um helicóptero. E quando sai, dentro do Paraguai, uma liderança criminosa natural do Paraguai e passa a assumir esse controle um cidadão brasileiro, oriundo de São Paulo, do PCC, o secretário nos alertava para a sua preocupação, que ele não tinha a menor dúvida que essa mudança do comando facilitaria o acesso das armas para o Rio de Janeiro, para o Brasil em particular. O deputado Flávio Serafini defendeu a aplicação da lei que garante aos professores 1/3 da carga horária para o planejamento das aulas. Isso é uma legislação nacional que garante ao professor esse direito. Ele tem que elaborar provas, ele tem que corrigir, ele tem que preparar aulas. Então a carga horária do professor é distribuída dessa forma: 1/3 fora de sala de aula, 2/3 dentro. Já uma decisão judicial obrigando o governo do estado a cumprir essa sentença, e o governo segue descumprindo. Esse é um dos pontos centrais de uma greve. E o deputado Dionísio Lins disse que a Comissão de Combate à Pirataria vai fazer uma audiência pública para discutir o transporte pirata no Rio de Janeiro e a atuação do aplicativo Uber. Nós convidamos o Detran, convidamos o Detro, convidamos o IPEM, convidamos a FETransport, convidamos as lideranças rodoviárias, porque a pirataria não é só o taxista. É as vans também que estão circulando indevidamente. Segunda-feira nós vamos fazer uma bela reunião para tirar uma pauta e acabar com esses desrespeitos. Por exemplo, no taxista você consegue o Uber está circulando livremente e não tem autorização legal, porque não é profissão regulamentada.